Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Grazi Paiva, sou cantora, compositora e esse canal aqui eu abri com a intenção de me expressar a comunicação, expressar as minhas experiências sobre a música, sobre as vibrações, sobre o autoconhecimento, unindo o canto à consciência. Porque, para mim, elas estão muito atreladas, tem tudo a ver, porque faz uma parte significante do meu desenvolvimento como cantora, né? como ser humano, como pessoa. No último vídeo, eu falei sobre as vibrações que eu estava sentindo, né? Vibrações das músicas, e aquilo estava me causando uma sensação e uma dor física, né? Até com um peso no corpo, uma dor realmente aqui na barriga, dor na coluna. E foi o que me deixava angustiada, sem saber exatamente o que estava acontecendo, como é que eu lidava com aquilo tudo. Então eu percebi que, umas semanas depois daquele vídeo, comecei a perceber que essa dor que eu sentia no meu corpo estava atrelada a um trauma, onde eu, na infância, unifiquei as emoções, os sentimentos, rotulei todos eles como algo que eu devia manter longe, rechaçar, né? Porque as emoções que eram boas, as de felicidade, de alegria, de prazer, de bem-estar, eu até que eu gostava e fazia de tudo para que elas permanecessem ali. Mas as emoções que eram, tipo, os sentimentos como raiva, tristeza, melancolia, né? Esses sentimentos, eu rechaçava eles porque para mim eram negativos. Para mim eu não devia sentir eles, né? E isso tudo tinha a ver com o trauma que eu tive na infância, né, como criança, como eu não entendi, como não tive, né, pessoas que me ensinassem, né, que me mostrassem que as emoções eram normais. Para uma criança, ela precisa entender isso. A criança precisa entender, ter uma orientação de que os traumas, de que as emoções, elas são naturais do ser humano. Então, todas elas estão inclusas, tanto a alegria quanto a raiva, o desprazer, a melancolia, a tristeza, que uma criança sente, mas não tem ali adultos que estão possibilitados, quando não tem esses adultos possibilitados de mostrar isso para a criança, de fazer ela entender o que ela está sentindo, então a criança se frustra e só se guarda dentro de si, imprimindo tudo aquilo, comprimindo, né? E eu fiz isso na minha infância e achava, bloqueando tudo isso, e achava que eu tinha que apagar essas emoções da minha vida e conviver só com aquelas legais. Então, para ser uma cantora, né? Eu cantei desde adolescente, que eu canto, eu amo muita música. Eu sou cantora, eu componho, eu escrevo, né? As melodias chegam até mim, eu cifro elas, estudei uma base, ainda estou estudando, claro, em processo de desenvolvimento, mas eu não conseguia preparar um repertório de verdade, cantar na rua de verdade, porque eu não conseguia sentir, e o que eu sentia para mim era errado. Tinha canções em que eu achava que eu não devia escutar elas, claro, tem aquelas que eu não gosto, não sou familiarizada, mas eu sempre fui muito eclética, né, em várias canções, mas só que tem canções que eu achava que eu devia apagar, não sentir elas, ou não ouvir, porque eu não aceitava as emoções e os sentimentos que elas me transmitiam. E como eu sou muito sensível, tenho uma sensibilidade muito grande, eu sempre tive, né, desde criança, eu sempre senti as energias e as emoções, tanto minhas, quanto das pessoas, como do ambiente. Só que não sabendo lidar com tudo isso, então o mecanismo que eu criei foi de bloquear essas emoções dentro de mim e não lidar com isso. Então esses sentimentos, esses sintomas que eu sentia, tinha tudo a ver com a parte negativa em que a criança acolheu, como a criança viu e acolheu aquilo tudo que ela não soube lidar com isso na infância. Só através do autoconhecimento e de terapias e tudo, de processos meus, foi que hoje eu estou conseguindo, começando a realmente a viver a música dentro de mim, primeiro sentir, escrevendo e sentindo as emoções e as melodias com mais consciência. Por isso que esse canal eu abri em forma de expressar muito essa parte atrelada à música, o canto, a consciência, porque o canto, ele me ajudou a desenvolver partes minhas que estavam esquecidas, que estavam adoecidas, que estavam feridas e que eu não sabia lidar com elas. Claro, um processo terapêutico, mas a música ela é terapêutica. Hoje realmente eu começo a enxergar isso de uma forma realmente através do sentir. Como antes eu bloqueava tudo isso, então eu cantava e tudo, mas eu não conseguia sentir a música, eu conseguia sentir as emoções ou a vibração que ela causava em mim e nas pessoas. Em mim principalmente. Como é que eu vou passar algo que eu não consigo sentir, eu não consigo transmitir? Então, depois que eu cheguei a essa conclusão, depois que eu cheguei a essa cura, hoje eu começo a perceber, começo a escutar uma canção, né, que antes eu tinha sintomas físicos que me causavam mal, agora eu ainda sinto, tipo, um desconfortozinho, como se uma deboleza, senso que eu me sinto um pouco de sonolência, mas elas passam por mim, né, eu sinto agora, permito a raiva, por exemplo, a tristeza, sentir essa música, e passar por mim e depois ir embora e eu voltar para o meu estado normal. Porque hoje eu percebendo quem eu sou, no meu estado normal, se eu estou em paz, se eu estou com a minha consciência presente e sinto uma música, uma canção, algo que vem de fora, consigo identificar aqui dentro que aquilo ali, se é meu ou se não é. Quando é meu, fica comigo. Quando não é meu, ele sai, some. Então, essa consciência, através de um processo terapêutico,
ela está me ajudando a discernir, né? E a lidar com essas emoções, com esses sentimentos, de forma mais equilibrada e saudável e mais feliz. Porque antes eu achava que eu tinha que rechaçar e apagar e bloquear essas emoções dentro de mim, os sentimentos. Hoje eu entendo que tudo isso tem chegado a mim, para minha alma, né, para o meu desenvolvimento, porque faz parte do meu ser, né? A música faz parte de mim. Tem chegado para mim toda essa cura e eu percebi que não é que eu precisava rechaçar, mas eu precisava aprender a sentir tudo isso e a entender que faz parte da natureza humana, né, de estar aqui, da natureza humana, sentir tudo isso e conviver de uma forma equilibrada com essas emoções dentro de mim. Então, isso que eu estou passando aqui para vocês, não sei, eu passo aqui porque é uma forma de expressão, uma forma de comunicação, que eu passei muitos anos, né, sem me comunicar, achando que eu era calada demais, achando que eu era tímida, que eu não tinha nenhum talento, que eu não tinha nenhuma habilidade, né, que eu era um ser humano que eu não tinha habilidade nenhuma. Porque eu tinha crenças e padrões na minha cabeça, na minha mente, que me diziam que eu não tinha nascido para nada, que eu tinha nascido sem talento nenhum, mesmo cantando desde nova. Mas enfim, foi só curando tudo isso que eu fui percebendo que a pessoa e o ser humano que eu sou, as capacidades que eu tenho. Então, hoje, né, através da comunicação, da expressão, que é o livre espontaneidade da minha alma que eu tenho, eu estou aqui, né, fazendo esse vídeo para compartilhar com pessoas, com muitos outros seres que possam chegar nesse canal, que possam se conectar ou se reconhecer em alguma dessas histórias. Quem sabe a gente compartilhar ou dividir experiências sobre a nossa vida, sobre que talvez alguém possa passar por isso, né, e nem saber, e nem se identificar, ou se identificar e já saber, quem sabe. Então, eu tenho hoje uma grande satisfação em poder fazer esse vídeo para me expressar, para poder compartilhar isso com outras pessoas, porque eu creio que quando é um bom conhecimento, quando é algo que edifica, que mostra a todo ser humano que ele é capaz, que edifica a alma de uma pessoa, então eu acredito que chega um momento em que tem que ser compartilhado, tem que ser dividido. E isso me dá muita felicidade, me dá muita alegria poder fazer isso hoje. Eu estou começando, estou retornando à música, tenho várias canções que eu estou querendo dividir com as pessoas, e eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Eu não nasci para agradar todo mundo. Nenhum ser humano nasceu para agradar todo mundo. A gente nasceu para desenvolver, para evoluir, para colocar o nosso propósito e objetivo de alma nesse mundo. E a minha verdade, ela compartilhada, ela vai chegar e tocar as pessoas que ela tem que ser tocadas. A minha música, ela vai tocar as pessoas que necessitam ser tocadas por essa canção, por uma letra, por uma emoção, por um estado de consciência. Então, tendo essa consciência hoje, eu consigo ter mais paz, mais amor por mim mesma, mais prazer em viver de verdade, porque eu estou começando a entender que quem eu sou, a verdade de quem eu sou, é que faz a diferença, tanto na minha vida, quanto pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, eu termino esse vídeo hoje aqui, com um abraço forte, e já pensando em quantas pessoas eu possa dividir, compartilhar comigo. Desculpa, tem algumas palavras aí que às vezes eu falo do italiano, misturo italiano com português, mas ainda estou apesar de ter 2 anos que eu moro aqui, já voltei para o Brasil, morar de novo, mas às vezes eu ainda misturo um pouco dessa língua comigo. Então, um abraço forte, um beijão. Quem tiver alguma intenção, alguma sensação, se for tocado por esse vídeo, se quiser escrever, compartilhar, pode escrever, e a gente se condivide, se compartilha. Tchau, gente. Beijo.